Deficiência, inadaptabilidade, antideficiência, adaptabilidade. É esta uma deficiência pronunciadamente negativa que põe a pessoa em situações incômodas e a submete a dolorosas experiências por causa da permanente falta de boa colocação em que a deixa, impedindo-a de amoldar-se aos novos acontecimentos que a vida traz consigo, bem como a toda circunstância que de um modo ou de outro implique uma mudança em seus pensamentos, atitudes ou costumes. Em outros termos, obriga a pessoa a viver em desacordo com a realidade que a rodeia e, portanto, faz com que experimente de forma constante os ingratos resultados de sua obstinada resistência à lei da adaptação. Sem nos determos nas comprovações biológicas a respeito do ponderável grau de adaptação das formas de vida, vegetal e animal, veremos que fatos históricos demonstram a enorme capacidade natural do homem para adaptar-se às mais variadas e inclementes condições da vida, forçando a isso sua adequação ao meio e a toda espécie de pressões e necessidades. É um fato certo, o qual não o impede, todavia, de rebelar-se e afundar-se em incompreensões que repercutem dolorosamente nele. A inadaptabilidade não corresponde, pois, ao físico, e sim ao psíquico, ou, mais diretamente, à parte mental do indivíduo, por ser na mente onde se deve verificar a passagem de um estado a outro de compreensão. A inteligência desempenha um papel sumamente importante nas decisões do livre-arbítrio. Ela aceita ou rechaça os câmbios a que o ser deve submeter-se em razão de necessidades, circunstâncias ou pressões. Na mente não se produz, então, como no caso do físico, a adaptação espontânea que reflete o sutil movimento de conservação da vida por meio das alternativas a que se vê exposta. Não. Nela, a adaptação se realiza em virtude dos acertos da inteligência na elaboração de uma razão que sirva para sustentar uma posição ou um comportamento que é preciso adotar em substituição a outro. Com frequência, se invocam razões de hábito, de conceito, quando não motivos derivados de alguma situação particular, para justificar a falta de ajustamento às circunstâncias que sobrevêm, mesmo aquelas que são consequência de erros cometidos, sendo certo que se recorre a tais argumentos para escapar aos câmbios que essas circunstâncias forçam cada um a realizar em si mesmo. Esta deficiência esconde sempre o ídolo da falsa personalidade. Por trás dos bastidores do cenário psicológico do ser, a inadaptabilidade, escudada nesse ídolo, move sigilosamente os fios de sua argúcia e é, definitivamente, a que se rebela contra as situações ou acontecimentos adversos, a que reage até à teimosia, contra toda a ideia que tenda a modificar sua rígida postura. Por sua falta de moderação, esta falha dificulta as relações com os demais. As pessoas, mesmo quando a educação o dissimule, poucas vezes suportam a atitude do inadaptável, ao pretender ele, como ocorre frequentemente, impor seu modo de ser, de pensar ou de sentir, sem oferecer nenhuma flexibilidade de sua parte. A pessoa submetida aos transtornos que esta deficiência ocasiona atrasa sensivelmente o processo de sua vida, sem se decidir a imitar
o exemplo dos que saltam com agilidade os obstáculos que comumente se levantam para provar a fortaleza, e a têmpera permanece à espera de que estes desapareçam em virtude de algum milagre especialmente realizado para sua exclusiva comodidade. A adaptação é um poder consubstancial com a natureza física e psíquica do homem, que lhe permite suportar os maiores sofrimentos e incômodos sem perder as prerrogativas de seu gênero. Mas, mesmo sendo consubstancial, esse poder só se manifesta com todo o vigor de sua potencialidade quando se leva à adaptabilidade à prática depois de sua assimilação como conhecimento. É razão de sobra para se proceder ao exercício voluntário desse poder, que promove a adequação da vida às 1001 dificuldades que se lhe apresentam, evitando o desgaste de resistências inúteis. A evolução consciente requer que o ser ajuste o pensar, o sentir e os hábitos de toda a ordem aos câmbios e às novas modalidades que ela auspicia. Compreender-se-á, então, quão importante é afastar-se do caminho uma deficiência que constitui tão sério obstáculo para o desenvolvimento de nossa vida interna.